Essa nossa reunião de propósito que a gente faz aqui há 6 anos e contando. Tem 6 anos que toda sexta-feira, 10 horas da manhã, eu e o Wilton, a gente para e a gente vem aqui falar com vocês, falar com as pessoas, trazer um pouco de vida, trazer um pouco da palavra de Deus. Eu quero trazer aqui com vocês uma palavra de algo que eu, na verdade, eu já falei disso, mas é algo que está muito forte no meu coração, que é sobre ciclos que a gente vive. Muitas das vezes a gente entra num ciclo de vida que a gente acha que às vezes está dando tudo errado e que nada mais vai dar certo na nossa vida. A gente acha que no nosso trabalho nada vai dar certo, na nossa vida pessoal, a gente diz que eu estou numa maré de azar, eu estou numa maré onde tudo dá errado. E por outro lado, às vezes a gente olha para outras pessoas, eles estão em outros ciclos. Eles estão nos ciclos onde parece que tudo que eles tocam vira ouro. A família está perfeita, está tudo bem na empresa, está tudo fluindo maravilhosamente bem. E aí, às vezes, a gente olha para essa pessoa e fala, tá vendo? Deus só está enxergando para ela. E como você sabe, eu posto conteúdo, eu posto falando de Deus, e uma pessoa escreveu outro dia um conteúdo falando disso. Deus lembra de poucos. Deus não lembra de mim. E aí aquilo, eu falei, nossa, eu queria tanto conversar com essa pessoa, ter uma oportunidade de falar que não. Deus, ele nunca deixou de lembrar de ninguém. Ele está o tempo inteiro. Se você pode estar andando, achando que você está se afastando, se afastando, se afastando dele, você pode estar lá dentro da Cracolândia, achando que você está longe dele. Se você parar e olhar para o lado e chamar, ele vai estar do seu lado pronto para te responder. Ele vai estar exatamente do seu lado. Então, eu queria só falar isso esse dia para essa pessoa, né, que ele não esquece de ninguém, jamais. Deus, ele é perfeito em tudo, ele não esquece. Mas, muitas vezes, a gente separa essas duas vidas, aquela que está dando tudo errado, daquela que está dando tudo certo, em ciclos. E aí eu denominei isso como o ciclo do sucesso e, às vezes, o ciclo... não vou falar... Eu acho que essa palavra é forte, mas é o ciclo do fracasso do outro lado, o ciclo das coisas que não estão dando certo, das coisas que estão difíceis. Acho que fracasso, eu não gosto dessa palavra, acho que essa palavra é muito forte, mas é um ciclo das coisas que não estão dando certo e das coisas que estão dando muito certo e estão sendo sucesso. E a gente vive, por vezes, a gente passa por esses momentos. E eu fico me perguntando como que eu saio desse ciclo? O que é preciso ser feito para eu mudar esse ciclo nessa vida? Para a gente passar então a prosperar? Porque muitos querem, muitos estão ali, muitos estão firmes ali para sair desse ciclo, mas eles não sabem. E aí eu comecei a estudar isso mais a fundo e observar isso nas pessoas, e eu entendi que aquelas pessoas estão naquele ciclo do sucesso, dando tudo certo, e aquelas pessoas estão naquele ciclo que as coisas não estão dando tão certo na vida dela, são por conta de pequenas atitudes, pequenas decisões todos os dias que eles tomam fora de princípios e valores. Não é nada demais. Não é nada demais que te leva para o ciclo das coisas não darem tão certo. Alguns detalhes na sua vida, como não cumprir compromissos que você se compromete, compromisso com você mesmo, eu não estou nem falando compromisso com o outro. Sabe aquele compromisso que você fala que amanhã você vai na academia e você não consegue cumprir? Sabe aquele compromisso que você tem que acordar para chegar no trabalho na hora certa e você não consegue cumprir? Aquele compromisso que você faz com você mesmo, que você não deveria comer aquela comida porque aquela comida engorda, e você está comendo aquela comida, você não consegue se conter, você não consegue se segurar. E aí aquilo vai evoluindo na sua vida. E aí esse ciclo começa a participar, as outras coisas começam a ser maiores. Aí você começa a de fato não entregar as demandas, por exemplo, no seu trabalho. Você começa a não dar o tempo de qualidade que sua família precisa ali dentro de casa. Você começa a não honrar com seus compromissos ali com as pessoas que confiam em você. E eu não estou falando aqui nada de dinheiro, tá? Não estou falando de compromisso aqui financeiro, eu só estou falando aqui de vida. Você não consegue, você começa a não honrar
esse básico e você almeja, você quer ter aquele resultado alto. E aí, às vezes, em algumas situações, você dá o seu máximo, você chega atrasado, mas você quer dar o máximo até o fim do dia. Não adianta, porque você errou no básico do ciclo. O básico do ciclo do sucesso é basicamente você honrar aqueles compromissos com você mesmo. Porque se você não consegue honrar com você mesmo, como é que você vai honrar com a empresa? Como é que você vai honrar com o seu funcionário? Como é que você vai honrar com o seu negócio? Você não consegue. Você não consegue, você acaba ficando para trás e aí tudo se torna o ciclo negativo. E aí, o ciclo negativo, o ciclo onde você não consegue cumprir as coisas, ele gera um resultado, que é o resultado onde você não consegue, de fato, ter aquela vida que você esperava. E aí é aquela vida que você fala, pô, eu tô olhando para o outro tá tendo aquele sucesso e eu não. E eu falo que isso é retratado em muitos lugares, inclusive na venda, né? O vendedor, ele passa por isso o tempo inteiro. Porque o vendedor, quando ele chega no dia, pô, hoje está aqui o dia de meta, hoje eu vou liberar um bônus para vendedor, por exemplo. Aí eu libero o bônus para vendedor, ó, quem vender hoje vai ganhar um bônus X. E aí ele vai tentar fazer de tudo hoje para alcançar esse bônus, mas infelizmente ele não alcança. E ele não alcançou por quê? Porque ele não cumpriu o ciclo básico do sucesso lá atrás, que foi ter ligado para muitas pessoas, ter agendado muitas reuniões, estar preparado para viver o momento de glória, porque só Deus sabe qual é o momento que ele vai te entregar aquele milagre que você tanto espera, mas se você não estiver preparado, ele não vai te entregar o milagre, ele não pode, porque senão você não vai saber o que fazer com aquele milagre. Você não sabe fazer, você não sabe o que fazer com aquela bênção nas mãos. Você sabe que os ganhadores de Mega Sena, eles em média acabam com o prêmio entre 2 e 4 anos, os ganhadores de Mega Sena, eles acabam com o prêmio entre 2 e 4 anos. Por quê? Porque eles não estavam preparados para receber aquela bênção financeira. Eles não estavam preparados. Só que quando ela vem dos céus, quando ela vem de Deus, quando ela vem ao acaso, que você está esperando, clamando, pedindo, Deus muitas vezes ele não pode te entregar. Porque se ele te entregar, você não está preparado. E aí, cara? Como é que ele vai fazer com você? Então, eu gosto de comparar isso no mundo das vendas, e aí tá aqui, né? Essa camisa, ela vem disso, né? Quem vende, vence. Porque a venda no final é essa vitória, mostrando que você cumpriu o ciclo, mostrando que você fez as ligações necessárias, que você fez as ativações necessárias, que você cumpriu com os compromissos dos processos que você tinha que fazer. E aí, no final, quando a venda é concretizada, beleza, você venceu. Você venceu, você chegou no fim do jogo. Você venceu aquela etapa. E quando você não chega no fim, quando você não vende, você não venceu. Você não venceu. Você não concluiu, mas você não venceu por quê? Você não venceu simplesmente porque você não cumpriu o ciclo de sucesso. O ciclo de sucesso é fazer as coisas certas. Quando você também está no emagrecimento e você subiu na balança, puxa vida, não perdi os 2 quilos que eu queria nessa semana. E aí, quando você chega, você fala, mas você não perdeu por que os 2 quilos essa semana? Você não treinou, você não comeu melhor, como é que você vai ter perdido esse peso na semana? Você também não vai ter perdido. E a vida é dessa maneira. E é assim a vida com Deus também. Muitas vezes, quando você está clamando, você está pedindo para Deus ali que Ele te entregue aquele milagre, mas o quanto você está dedicando o tempo para Deus, o quanto que você está se aproximando de Deus. Porque Deus, Ele permanece sempre. A sintonia de Deus é única, ela não muda. Nós encontramos a sintonia de Deus, nós nos elevamos até a sintonia de Deus. Deus, Ele não tem como vir aqui na nossa sintonia. Né? E aí, se você pegar por todas as passagens da Bíblia, quando Pedro ele vai ao mar, ele fala, vai, foca em mim e anda, você vai conseguir. E ele anda. Quando ele desfoca de Jesus, ele afunda. Ele afunda. Mas ele ergue a mão e pede de novo, Jesus tira e puxa ele de volta. Mas enquanto ele estava focado ali, Jesus, ele estava andando sobre as águas. Então a pergunta hoje para vocês, essa reflexão é o quanto eu estou de fato focado nas coisas certas, o quanto eu estou focado de fato nas coisas de Jesus, nos princípios certos, cumprindo os meus compromissos, cumprindo os princípios básicos, cumprindo principalmente
aquele talento que Deus me deu. Eu abri aqui, eu ganhei um livro, veio um cara que essa semana gravar um podcast aqui comigo, e ele me deu um livro aqui, eu abri bem na página, assim, eu fui dar uma folheada, eu falei, mas ela dizia mais ou menos sobre isso, ela falava assim, muitas vezes nós estamos tentando lutar pela vitória, mas nós não estamos nos preparando para a batalha. Então não adianta eu ficar tentando, eu ficar querendo apenas, desejando a vitória, se eu não estou lá atrás me preparando para a batalha. Isso é o tempo inteiro. Eu e o Wilton, que fomos para o esporte, né, da alta performance, não adiantava o Wilton só querer fazer a maratona, não adiantava só eu querer fazer o Ironman. Nós tivemos que nos preparar para a batalha. Nós ficamos meses, tempos, meses e meses nos dedicando. Olha só, o Wilton já fez maratona, eu já fiz o Ironman. Se você me chamar hoje para fazer, eu não estou preparado de novo. Eu não vou dar conta. Mas você já fez uma vez então, mas agora eu não estou vindo me preparando para a batalha. Eu não estou dentro do ciclo do sucesso. Do sucesso que é chegar no fim do Ironman. O Wilton também não está dentro do ciclo da maratona para chegar lá no fim. Por mais que ele tente se esforçar, talvez pela nossa mente forte, a gente pode até chegar no fim, mas totalmente arrebentado, né? A gente talvez chegue só um caco no final lá. Muito difícil, não sei se chega. Porque se eu tiver que fazer um outro depois, aí eu já vou repensar. Não, pô, me machuquei, não foi legal, foi dolorido, mas quando eu fui fazer da outra vez, eu fui preparado para chegar ali, eu estava preparado para aquela batalha. Então não adianta sonhar e desejar e querer a vitória se eu não me preparar para a batalha. Se eu não me preparar para a batalha, nada vai adiantar. Então, nós aqui somos empresários, trabalhadores. Eu não sei qual que é o seu trabalho hoje, mas o quanto você está preparado hoje para enfrentar essa batalha. Seja espiritual, você acha que você está vivendo uma batalha espiritual? Eu sei dos meus momentos de batalha espiritual quando eu estou vivendo. E aí você sabe o que eu faço nas minhas batalhas espirituais? Jejum e oração. Porque está escrito lá na Bíblia, você quer se preparar para passar por grandes batalhas? Porque existem as batalhas espirituais. Jejum, oração e joelho no chão. Para todas elas, você vai ter a forma de se preparar e passar pelas batalhas. Mas cuidado, eu acredito que tudo é espiritual, mas nem tudo pode ser espiritualizado. Também não tente colocar na conta de Deus aquilo que você não está conseguindo almejar porque você não está fazendo sua parte. Não coloca na mão de Deus, não. Não é a responsabilidade dele, não. Ele te fez aqui de carne e osso para você caminhar e cumprir sua parte. Agora, essas coisas, quando é a sua etapa você colocar nas mãos dele, cuidado. Então, eu tenho muito discernimento quando é a espiritual, eu vou colocar nas mãos dele, eu vou jejuar, eu vou ajoelhar, eu vou orar. Agora, eu sei quando é a minha também, e eu preciso mudar o meu ciclo para entrar no ciclo de sucesso. Então, avalie hoje na vida de vocês qual o ciclo que você está vivendo e quais são os ajustes que você precisa fazer na sua vida hoje para você entrar no novo ciclo de sucesso. Que Deus abençoe abundantemente a vida de cada um de vocês, das famílias de vocês, das empresas de vocês. Muito obrigado por esse dia. Que por mais 24 horas vocês permaneçam no caminho de Deus, que não se desviem nem para a esquerda, nem para a direita, nem para cima, nem para baixo. Lembra sempre, Deus ele nunca escreveu por linhas tortas, as linhas sempre foram retas, nós de vez em quando caminhamos fora delas, mas ele vai estar sempre assim no final, de bração aberto. Vem filho, eu estou aqui te esperando. Beijo no coração de vocês,